Pessoal, agora chegou o momento da gente analisar, né, com base nos textos nota 1000 que os avaliadores do MEC estabelecem, né, ou seja, nas redações exemplares aí desse texto requerido na prova do Enem. Vamos examinar, né, a cada rota agora, excertos aí que nos mostram o que os outros candidatos fizeram, como as pessoas produziram as suas introduções, os seus desenvolvimentos, como concluíram os seus textos, né, o que elas fizeram efetivamente para que os textos fossem avaliados em nota 1000. Então, assim, não é para copiar, né, nada que está aqui, né, até porque o plágio, ele é crime, então você não pode fazer cópia, mas é para que você conheça efetivamente essa estrutura e, mais do que conheça, veja possibilidades que você tem de fazer uma introdução. Você pode começar um texto trazendo algum conceito, né? Por exemplo, em 2015 a proposta de redação do Enem era sobre a persistência da violência contra a mulher. Perceba, persistência da violência. Então não bastava falar que a mulher é violentada em nosso país desde muito tempo, né? De que essa violência ela pode ser física, psicológica, material, patrimonial, mas tinha que falar das palavras-chave. E a primeira palavra-chave é persistência, ou seja, aquela ação, aquela atitude, né, que persiste, que acontece com uma recorrência que não tem fim, né? Um dos candidatos do texto nota 1000, que foi divulgado pelas redes, enfim, pelos jornais, né, trouxe na sua introdução o conceito de violência. Violência é todo ato, né, criminoso contra alguém que venha a ferir, né, e tal. Então você pode fazer na sua introdução, né, no seu início, você pode trazer um conceito, você pode fazer uma comparação, uma analogia, você pode trazer uma alusão histórica, né? Você pode citar um livro, uma série, um documentário, a letra de uma canção, né? Em 2022 e 2023, nos textos nota 1000 divulgados, foi bem comum, né, a gente ver letras, partes, né, de letras de músicas de autores brasileiros, por exemplo, né, aquelas letras, aquelas canções que falam sobre relacionamentos, sobre a figura da mulher, do homem, né, enfim. São muitas as possibilidades de repertório. Lembrando que é muito importante, né, que você, nos 3 primeiros parágrafos da sua redação, você traga assim explicitamente algum repertório para garantir aí a sua nota, né? Então eu vou ler com vocês agora a introdução de uma redação nota 1000, né, de 2023, que o tema era Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, ano passado a gente começou a ter um aumento de textos nota 1000, né, e um desses introduziu, né, o seu texto assim, abre aspas. As décadas finais do século XX no Brasil foram marcadas pela presença de movimentos sociais diversos, como o de ruptura das condições de gênero que prejudicavam as mulheres no meio social. Embora as manifestações tenham conquistado direitos, ainda há problemas que assolam o cotidiano feminino das brasileiras, como a invisibilidade do trabalho de cuidado. De fato, essa questão é influenciada pelo sistema capitalista e pela manutenção da visão patriarcal. Logo, é urgente sanar os desafios e enfrentar a problemática. Essa introdução traz uma alusão histórica, né? Vai então falar de uma época que remete ao conhecimento de história, né? Que é o final do século XX, né? Onde começaram, né, ali sinalizações, manifestações de movimentos sociais de forma mais latente, né, de forma mais perseverante, né, sobre questões tanto sobre as mulheres em si, quanto com pessoas negras, né, pessoas com deficiência, enfim, né, as temáticas, os movimentos sociais vêm a defender aí muitas pessoas, muitas questões, e foi no finalzinho do século XX que essa questão
veio com mais força, né, ganhou mais visibilidade da mídia também, né? Então esse candidato, essa candidata traz algo histórico, né, para falar que devagarinho as coisas começaram ainda no século passado, né, já vista que estamos no século XXI, ela consegue fazer uma relação, né, e traz ali um conectivo, não sei se você reparou, um conectivo de concessão, né, embora as manifestações tenham ganhado força, né, começaram a conquistar aí, ainda assim as mulheres brasileiras enfrentam preconceitos e desafios nas suas rotinas quando o seu trabalho é o de cuidado, seja de crianças, de pessoas doentes, pessoas incapacitadas, né? Porque é um trabalho invisível e que geralmente não tem remuneração. E o pior, né? Muitas vezes é visto como uma obrigação das mulheres fazer aquilo por amor, né? Por carinho à sua família, por amor às pessoas. Algo bastante inadequado, né, quando a gente pensa aí direitos iguais para todos, né? Então, nesse sentido, esse candidato, essa candidata traz o seu ponto histórico, a sua alusão, o seu repertório, consegue mostrar relação com a proposta, mostra que está escrevendo sobre o tema e ainda deixa a sua tese muito clara, né? Para essa pessoa, essa questão tem a ver com o capitalismo, que é o sistema econômico vigente no nosso país, né? E o capitalismo e as suas problemáticas aí, né? E também a questão da visão machista patriarcal, né? Onde o homem, geralmente branco, hétero e rico, com ensino superior, é quem fica ditando as regras, né? Homens, né, brancos reunidos, então é uma visão pautada só pela concepção do homem, onde as mulheres, por exemplo, não são convidadas para pensar sobre as suas próprias condições. Então é algo bem incoerente, né? E que esse candidato conseguiu trazer aí com maestria, né? Provar que as questões de gênero, especialmente das mulheres, estão pautadas ou têm a ver com dinheiro, com questão financeira propriamente dita, e porque homens ficam ditando regras, né, para nós, sobre nós. Então, assim, uma introdução realmente maravilhosa, nota 1000. Eu vou trazer um outro exemplo para você ver. Esse foi um exemplo de introdução, mas você pode fazer com outros recursos, por meio de outros repertórios também. O meu exemplo 2 é de 2023 também. Diz assim, abre aspas, o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, escrito por Carolina Maria de Jesus, na década de 50, narra as vivências da autora na favela do Canindé e suas dificuldades para obter sozinha o sustento dos seus 3 filhos. De maneira análoga, cerca de 70 anos após a publicação do Diário, que é esse livro, né, a realidade enfrentada por Carolina permanece no Brasil contemporâneo, visto que o trabalho de cuidado realizado por mulheres, apesar de extremamente importante para a sociedade, continua invisibilizado. Diante disso, cabe refletir acerca do legado histórico patriarcal e da intensificação das desigualdades para compreender os desafios que impedem a valorização do serviço feminino de assistência. Essa é uma outra introdução de um texto nota 1000 do ano passado, 2023, né, que fala sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Na outra introdução, a gente teve então uma alusão histórica, né, um dado histórico nosso, Brasil. Aqui agora nós temos como repertório sociocultural a referência, uma referência literária a uma obra, né, de uma autora brasileira, uma mulher negra, favelada, pobre, né, mãe solo, que teve a vida inteira, né, que sustentar os seus filhos, trabalhar, sustentar, cuidar os seus filhos e ainda realizar o sonho de ser uma escritora, né, produzir livros e poesias ali como foi e, claro, foi reconhecida póstumamente, mas hoje, graças a Deus, a gente consegue, né, inclusive, ter acesso a isso. O que esse candidato, essa candidata fez? Trouxe uma obra, né, onde a própria
autora, né, narra a sua vida, pois é diário de uma favelada, né, então ela traz a sua própria história, as dificuldades de ser mãe, de ser mulher, de ser negra, de ter o sonho de ser escritora, né, e de conseguir ali conciliar tudo isso com o trabalho de cuidado e a vida de catadora, de recicladora também. Então, ao fazer essa referência, ao trazer um fato verídico, né, de uma brasileira que passou por uma questão dessa e venceu, né, conseguiu ser autora, escrever sobre a sua própria história e mostrar a invisibilidade sobre mulheres e mulheres mães e negras, esse candidato consegue dizer que, fazendo uma comparação, né, porque isso foi na década de 50, né, então também é século passado, não sei se você lembra, o século 21, ele abriu no ano de 2001. Então antes de 2001 é século 20, né, de 2001 para cá é século 21, a era moderna, contemporânea. O que esse candidato, de maneira magistral, fez? Conseguiu provar, olha, a gente tinha essa realidade no século passado, né, sem dizer que era século passado, né, fez a sua preferência por falar do ano, 1950. E esse texto foi escrito no ano passado, 2023. E aí esse candidato vem e diz, olha, no Brasil contemporâneo, no Brasil de agora, o que Carolina Maria de Jesus viveu, né, há mais de 50 anos, permanece, a gente ainda vê essa realidade aqui. Então, assim, é uma introdução muito bem feita, muito bem pensada, né, conseguiu mostrar aqui o repertório, a referência. Tem uma vinculação, né, estabelece uma conexão direta com o tema e com a nossa realidade, e também depois disso traz o seu pensamento, né, direciona aí o ponto de vista para as suas teses, de acordo com esse candidato, com essa candidata. Isso acontece devido a um legado histórico patriarcal, né, também citado na outra introdução, ou seja, uma visão, né, patriarcal, machista, né, regida aí sobre preconceitos e regras, né, e a intensificação da desigualdade, ou seja, somos um país desigual, com diferenças, inúmeros, milhares, tem muito pouco, e uma minoria tem muito, tem demais, é bilionária, né? Então, quando esse candidato faz isso, intensificação das desigualdades para compreender esses desafios, ele está falando isso, né? É um Brasil que a maioria é o inverso, né? A maioria deveria ter mais, deveria ter assistência, deveria ter esse olhar social, né, e as discussões para as suas questões. A maioria, nesse caso, não tem nada, e mulheres com trabalho de cuidado fazem parte dessa maioria que não é visibilizada, que não tem política pública para si, não tem reconhecimento e ainda sofre preconceito. Então esses dois foram exemplos de introdução, né, de textos nota 1000, e aí maneiras diferentes de você começar o seu texto. Você pode se inspirar e começar hoje ainda.